Shalom, salve Maria Imaculada. Estamos aqui mais uma vez reunidos para meditar sobre Maria Santíssima nessa série Conhecendo Maria que nós estamos fazendo para a Rádio Corações Web. Meu nome é Márcio Matos, para quem não me conhece, eu sou professor, teólogo e hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre a união virginal de Maria e José. E eu vou basear a minha fala de hoje aqui, neste livro, A Virgem Maria. São 58 catequeses do Papa João Paulo II sobre Nossa Senhora, que foi publicado pela editora Cleófas. É um livro muito bom, eu recomendo, e eu gostaria de começar fazendo a leitura para vocês do texto. Ao apresentar Maria como a Virgem, o Evangelho de Lucas acrescenta que era desposada com um homem chamado José da casa de Davi, Lucas 1:27. E essas informações aparecem à primeira vista contraditórias. É preciso notar que o termo grego usado nesta passagem não indica a situação de uma mulher que contraiu matrimônio e, portanto, vive num estado matrimonial, mas na situação de um noivado. Ao contrário de quanto ocorre nas culturas modernas, porém, no costume judaico antigo, a instituição do noivado, ela previa um contrato e normalmente tinha valor definitivo. Com efeito, introduzia os noivos no estado matrimonial, ainda que o matrimônio se realizasse em plenitude quando o jovem levava a jovem para sua casa. Só um acréscimo que costumava acontecer após o período de um ano. No momento da anunciação, Maria encontra-se então na situação de noiva, mas ressalto, este noivado tem uma validade, para que a gente compreenda bem, o equivalente a um casamento no civil para nós, porque ele só pode ser desfeito por viuvez ou por repúdio. É um valor definitivo, é diferente do que nós entendemos por noivado. No momento da anunciação, Maria encontra-se então na situação de noiva. Podemos perguntar-nos por que tinha ela aceito o noivado, dado que havia feito um propósito de permanecer virgem para sempre. Santo Agostinho menciona esse propósito quando ele estuda o texto da Anunciação. Lucas é consciente dessa dificuldade, mas ele limita-se a registrar a situação sem oferecer explicações maiores. O fato de o evangelista, embora evidenciando o propósito da virgindade de Maria, a apresentar igualmente como esposa de José, constitui um sinal de credibilidade histórica de ambas as notícias. Pode-se supor que entre José e Maria, no momento do noivado, houvesse um entendimento sobre o projeto de vida virginal. De resto, o Espírito Santo, que tinha inspirado a Maria a escolha da virgindade em vista do mistério da encarnação e queria que esta acontecesse num contexto familiar idôneo ao crescimento do menino, pôde suscitar também em José o ideal da virgindade. O anjo do Senhor, aparecendo-lhe em sonho, diz-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo, conforme Mateus 1:20. Ele recebe assim a confirmação de ser chamado a viver de modo inteiramente especial a vida do matrimônio, através da comunhão virginal com a mulher escolhida para dar à luz a Jesus. Deus chamou a cooperar na realização do seu desígnio de salvação. O tipo de matrimônio para o qual o Espírito Santo orienta Maria e José é compreensível no contexto do plano salvífico e no âmbito de uma alta espiritualidade. A realização concreta do mistério da encarnação exigia um nascimento virginal, que pusesse em relevo a filiação divina, e ao mesmo tempo uma família,
que pudesse assegurar o desenvolvimento normal da personalidade do menino. Precisamente em vista dessa contribuição para o mistério da encarnação do Verbo, José e Maria receberam a graça de viverem juntos o carisma da virgindade e o dom do matrimônio. A comunhão de amor virginal de Maria e José, embora constitua um caso muito especial ligado à realização concreta do mistério da encarnação. Todavia, foi um verdadeiro matrimônio, conforme a exortação apostólica Redentores Custos. A dificuldade de aproximar o mistério sublime da comunhão esponsal deles induziu alguns, desde o século II, a criar hipóteses, atribuir a José uma idade avançada, considerá-lo, dizer que ele era viúvo, considerá-lo uma espécie de guardião mais do que um esposo. É o caso de supor ao contrário, que ele não era então um homem idoso, mas que a sua perfeição interior, fruto da graça, o levava a viver um afeto virginal em relação esponsal com Maria. A cooperação de José no mistério da encarnação compreende também o exercício da função paterna em relação a Jesus. Tal função é-lhe concedida, é-lhe reconhecida pelo anjo, que ao aparecer-lhe em sonho convida a dar o nome ao menino. Ela dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Embora excluindo a geração física, a paternidade de José foi uma paternidade real, não aparente, distinguindo entre o pai genitor. Uma monografia antiga sobre a virgindade de Maria, o De Margarita, do século IV, afirma que os compromissos assumidos pela Virgem por José como esposos fizeram com que ele pudesse ser chamado com esse nome de pai, um pai, porém, que não gerou. José, portanto, exerceu em relação a Jesus o papel de pai, dispondo de uma autoridade a que o Redentor se submeteu livremente, Lucas 2,51, contribuindo para a sua educação e transmitindo-lhe o ofício de carpinteiro. Os cristãos sempre reconheceram José aquele que viveu uma íntima comunhão com Maria e com Jesus, deduzindo que também na morte gozou de sua presença consoladora e afetuosa. Dessa constante tradição se desenvolveu em muitos lugares uma especial devoção à Sagrada Família, e nela a São José, o guardião do Redentor. O Papa Leão XIII confiou-lhe, como se sabe, o patrocínio sobre a Igreja inteira. É importante a gente entender que sobre a virgindade perpétua de Maria, que é dogma de fé para nós, existem algumas discussões, mas essas discussões elas não têm um fundamento tão bom quanto este aqui, São João Paulo II. As discussões que têm, elas apenas especulam em cima de algo que não deveriam especular, porque é um dogma de fé, e um dogma de fé nós apenas cremos e obedecemos. Como dizia Santo Agostinho, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sem ela. Maria é virgem antes do parto. Maria é virgem durante o parto, porque Jesus nasce de forma milagrosa. Assim diz a tradição, e São Tomás de Aquino ressalta que aquele que viria ao mundo, que veio ao mundo para tirar o mundo de toda a corrupção, tirar toda a corrupção do mundo, era necessário e convinha que ele não começasse a sua missão corrompendo sua mãe, mas a mantivesse intacta e pura. Maria não tem outros filhos a não ser Jesus. José não é velho, não é viúvo e não tem filhos de um casamento anterior. Aqueles que são indicados como irmãos de Jesus em alguns textos, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, eles são nomeados em outros textos da Bíblia. Eles são primos de Jesus, são parentes. Provavelmente filhos ou de Cleófas como irmão de José, ou de Maria, irmã de Maria Santíssima. São duas linhas de pensamento interessantes, duas tradições.
ou há uma irmã de Maria Santíssima, que inclusive aparece aos pés da cruz, no Evangelho de João, por exemplo, junto à cruz estavam de pé sua mãe, Maria, sua irmã, Maria, esposa de Cleófas, e Maria Madalena. Também aparece em Mateus, mas é importante entender que Jesus tem parentes, e os parentes são comumente chamados no hebraico e no aramaico de irmãos. Qualquer primo é chamado de Ar, qualquer tio também. Ar no hebraico é irmão. Nos textos originais é assim que se encontra. No grego, quando se traduz isso para Adelphoi, se me lembro bem, esta tradução significa também irmão, mas num pensamento semita, numa mentalidade hebraica. Então é importante entender. A tradição que João Paulo II está buscando ali é para nos dizer que entre Maria e José não aconteceu nada. Os dois tinham um propósito de um casamento virginal, uma vivência diferente, cada qual ocupando seu papel de pai e de mãe de Jesus, mas definitivamente zelando os dois pelo Senhor. Se você olhar isso por um lado mais místico, talvez, e pensar que Maria tem o céu no ventre, ela tem no ventre, como ela é a arca da aliança, ela tem no ventre a palavra viva, o pão vivo, o sacerdócio vivo, ela tem no ventre o Rei dos Reis. Ela é cheia de graça, como diz o anjo, e ele também lhe disse que o Espírito Santo desceria sobre ela e a sombra do Altíssimo a envolveria, e no seu ventre está Jesus. Ela está mais no céu do que na terra. Ela vive esta humanidade, mas recebendo o menino Deus nos braços, como diz o próprio Lutero. Agora, veja bem, qual é a dificuldade de entender que alguém que já vive na presença total de Deus não tem tempo para pensar na carne? Às vezes a gente quer ficar arrumando desculpas para não acreditar no que a igreja diz, no que a igreja ensina. A igreja tem um magistério que ensina isso, como dogma de fé, tem tradições muito bonitas, muito claras e muito bem fundamentadas que ensinam sobre essa virgindade perpétua. E tem as escrituras também. Então nós deveríamos parar de ficar tentando arrumar desculpa e compreender. Eu não preciso convencer ninguém que não seja católico sobre isso. Porque a nossa fé católica é para os católicos, não é para os outros. Eu respeito a fé daqueles que não são católicos. E espero que eles respeitem a nossa. Mas eu quero que você compreenda que para nós católicos é preciso crer naquilo que a igreja ensina. Ah, mas eu ouvi alguém da igreja, ouvi até mesmo um padre dizendo algo contrário, dizendo, não, isso é bobagem, não tem importância. Olha, lembre-se sempre de que o magistério da igreja é que manda, porque está acima. E se o magistério diz que nós devemos crer, nós devemos crer. Se o padre está tendo dificuldades com o que o magistério ensina, ele tem que resolver essas questões dele com seus estudos, com suas orações, com seu bispo. Mas é importante a gente entender, sem brigar com ninguém, sem discutir com ninguém, sem debater com ninguém, que como católico leigo, eu tenho o dever de acreditar no magistério da igreja. E eu tenho o direito de ser respeitado nessa minha crença. Eu creio em Maria Santíssima, Imaculada Conceição, concebida sem pecado, Virgem perpétua, antes, durante e depois do parto. Mãe de Deus, porque ela gerou realmente o menino Deus e assunta aos céus. Eu convido você que quiser aprofundar os seus conhecimentos em Maria Santíssima a participar de um dos cursos conosco. Eu leciono Mariologia e eu tenho vários cursos, alguns em andamento, e sempre tem curso começando. Então, pegue as informações que aparecem aqui na descrição do vídeo. Lá tem meu contato, entre em contato comigo e me pergunte sobre os cursos. Normalmente um curso de módulo 1 são 10 aulas para você aprender pelo menos sobre os dogmas, aprofundar essas questões. E recomendo o livro aqui do professor Felipe Aquino, livro muito bom, que o professor preparou para nós a partir das catequeses de João Paulo II. Então, tá aqui, ó. São 58 catequeses do Papa João Paulo II sobre Nossa Senhora.
Então eu vou pedir a vocês que entrem no canal do YouTube, que deixem seu like nos vídeos, que façam sua inscrição e participem conosco. Entrem em contato conosco. Deus abençoe vocês e salve Maria Imaculada.